Pessoal, bom dia. Essa daqui é nossa 23ª aula e a gente vai começar a ver o processo de diagonalização de matrizes, né? Então aqui a nossa questão é, a gente tem que encontrar uma base de Rn, claro, nesse caso R3 ou R2, né? Que consista em autovetores de uma dada matriz A, né, quadrada. Essas bases, elas podem ser usadas para estudar diversas propriedades da matriz A, né? E também em aplicações. Então, a questão que a gente vai abordar nessa aula é o seguinte: vão ser essencialmente dois problemas. Dado uma matriz quadrada, n por n, 3 por 3, vai, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 em alguns casos. Mas enfim, a gente pode abordar 5 por 5 também, né? Em alguns casos particulares. Então, existe uma matriz invertível P, ou seja, existe uma matriz que tenha inversa, tal que essa transformação, chamada de transformação de semelhança, ou seja, à esquerda eu multiplico pela inversa de P, no meio A e na direita P, isso daqui é uma matriz diagonal, né? Então a outra questão é, dado uma matriz A quadrada, existem n autovetores de A linearmente independentes, tá? Então, como eu já falei, essa transformação, né, dada a matriz A, essa transformação é uma transformação de semelhança da matriz A. Definição 1. Considerem duas matrizes A e B quadradas, tá? A gente diz então que B é semelhante a A, somente se existir P invertível, tal que a matriz B possa ser obtida através de uma transformação de semelhança da matriz A, tá? E se B for semelhante a A, então A também é semelhante a B. Ou seja, isso daqui é uma relação transitiva, né? De fato, olha só, a gente pode sempre expressar A como A é igual a Q inversa multiplicada à esquerda por B, né? Quer dizer, B multiplicado à esquerda por Q inversa e todo mundo multiplica a esquerda aqui a matriz Q, né? Isso daqui sai exatamente dessa igualdade se a gente chamar Q da inversa. Porque olha só, pessoal, pega essa expressão aqui. Multiplica a direita em ambos os lados da equação pela matriz P-1. Tá? Então esse P aqui vai virar identidade e aqui vai ficar B P-1. Ou seja, vai ficar BQ, porque Q é P-1. Tá? Agora eu vou multiplicar a esquerda por P. Então P à esquerda vezes P-1 vai dar a própria identidade. Então aqui sobrou somente a matriz A. E aqui ficou P, B, P-1. Ou seja, ficou Q-1, BQ. Tá? Então a gente diz que A e B são semelhantes se uma delas for semelhante à outra. Tá? Diversas propriedades de semelhança podem ser demonstradas. Tá? Aqui, por exemplo, essa matriz B é obtida através da matriz A por uma transformação de semelhança, elas têm o mesmo determinante. Por quê? O determinante de B é o determinante de P inversa AP, né, por definição, porque B é dado por essa expressão. Só que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Tá? E o determinante da inversa é o inverso do determinante. Então, como é invertível, a matriz é invertível, o determinante é diferente de zero, então a gente pode dividir o 1 por um número aqui diferente de zero. E aqui tem o determinante, então esse determinante aparece aqui no numerador e o determinante de P aparece no denominador. Então o que sobra é somente o determinante de A. Tá? Então elas têm o mesmo determinante. Portanto, olha só, uma coisa que a gente já pode entender daqui.
é que o... bom, isso a gente vai provar mais pra frente, né? É que o polinômio característico de matrizes semelhantes são sempre iguais, né? Justamente por causa dessa propriedade aqui. Bom, vamos só escrever aqui para ficar já demonstrado. Olha só, determinante de B menos... pessoal, porque não tem lambda aqui no meu teclado, eu vou colocar AI, tá? Onde A, vou escrever aqui, A, que é o nosso famoso lambda, é alto valor, tá? Então, olha só, determinante de B menos AI é igual a determinante. Bom, a gente pode escrever isso aqui depois, pessoal. Tá? P menos 1. Vamos tentar escrever agora. Se ficar muito grande, a gente escreve depois. P menos 1. A. P menos AI. Tá? Então, eu posso escrever isso aqui também como... copiar aqui. Posso escrever isso aqui também como... determinante. O P menos 1 multiplica aqui. Multiplica todo mundo. E o P. Porque, olha só, aqui é a matriz de identidade. E A é um número, né? A um número e identidade. Então, eu posso multiplicar também a inversa, a esquerda daqui, né? E a P... A identidade é exatamente P menos 1P, né? Então, eu posso agrupar isso aqui desse lado. Agora sim, olha só. Olhem só. Agora eu uso exatamente o que a gente já provou, né? Aqui. Então isso daqui é determinante de P menos 1 a P. Opa. Isso daqui é exatamente determinante de P menos 1. Determinante de A menos AI vezes determinante de P. Tá? Mas de novo, o determinante aqui da inversa, o determinante aqui da inversa é exatamente 1 sobre determinante. Então esse cara vai anular esse determinante de P e vai sobrar aqui somente... Vai sobrar aqui tão somente o determinante de A menos AI. Então, né, vem que isso daqui é exatamente o polinômio característico de A. E esse daqui, o original aqui, era o polinômio característico de B. Tá? Então é assim que a gente prova. E a gente pode provar diversas outras propriedades que eu vou mostrar daqui a pouco. Definição 2. Uma matriz quadrada é diagonalizável se somente se, né, ela for semelhante a alguma matriz diagonal. Ou seja, se existir uma matriz P, tal que P inversa a P é diagonal. E nesse caso, a gente diz que P diagonaliza A. Tá? E de fato, a gente pode escrever A como Q-1 BQ, como a gente já viu, né? Tá? E, bom, como eu estava falando, né, o determinante, a matriz A e a matriz B semelhante, que é P inversa a P, tem o mesmo determinante. A invertível, se somente se esse cara é invertível, claro. A gente provou que o polinômio característico é o mesmo, né? Então, A e a matriz semelhante B, que é P inversa a P, tem o mesmo polinômio característico. A gente já provou isso. Só que nessa aula. Só que se tem o mesmo polinômio característico, então tem o mesmo alto valor. Tá? Tem os mesmos autovalores que são raízes algébricas do polinômio característico. Uma questão interessante aqui é o seguinte, pessoal. Traço. Aqui fala que A
e a matriz semelhante têm o mesmo traço, né? Existe uma propriedade do traço que é o seguinte: traço é o produto dos elementos da diagonal, né? Traço do produto entre duas matrizes. Vamos colocar aqui, ó, CD, tá? Para não utilizar o mesmo nome, né? O traço ele comuta, ou seja, o traço de CD é igual ao traço de DC se D e C forem matrizes. Então vamos aplicar o seguinte: traço. Vamos aplicar o seguinte: a inversa. Vamos escrever essa matriz aqui, AP. Tá? Olha só, se a gente considerar P-1 uma matriz e AP outra matriz, né? Porque se A for matriz e P for matriz, então AP é uma matriz. É o produto de matrizes. Então olha só, pessoal, isso daqui, né? Então a P-1 eu vou chamar de C e a P eu vou chamar de D, né? Então isso daqui é igual a traço de AP P-1, que é igual, agora, P-1, P vezes a inversa é a própria identidade. Isso aqui é traço de A vezes a identidade, que é igual a traço de A. Tá? Então aqui dá pra gente ver, portanto, que o traço, né, de matrizes semelhantes são iguais. Então a gente acabou de provar essa quinta propriedade aqui. Tá? E as outras podem ser provadas semelhantemente. Se a gente precisar, a gente prova depois. Teorema, né? Se A for uma matriz quadrada de n linhas e n colunas, então A é diagonalizável, implica que se A for diagonalizável, então implica que A tem n autovetores linearmente independentes. E a recíproca também é verdadeira. Se A tem n autovetores linearmente independentes, então A é diagonalizável. E a gente vai provar isso, né? Vamos assumir primeiro que A seja diagonalizável, ou seja, existe uma matriz invertível P e uma matriz diagonal D, tal que P inversa AP é igual a D. Ou, se eu multiplicar essa última equação à esquerda por P, né, eu vou ter do lado esquerdo aqui só AP e do lado direito vai ter PD. Tá? Agora, se a gente denotar os vetores colunas de P por P1, P2 até Pn, né, que são vetores, e supondo que as entradas diagonais de D, né, ou seja, os autovalores sejam λ1, λ2 até λn, então escrever AP, né, a gente já viu que é escrever a matriz A vezes uma matriz onde as colunas, né, os vetores colunas que representam a matriz são os vetores coluna de P, né? Dessa maneira. E multiplicar, como que a gente faz a operação, né, matricial? A gente já viu também que multiplicar uma matriz por colunas vai dar o seguinte resultado. Na primeira coluna vai ser a matriz A vezes a coluna P1. Na segunda coluna vai ser a matriz A, P2. E na enésima coluna vai ser a matriz A vezes Pn. Né? Agora, a gente já viu, né, quando a gente viu matrizes triangulares, o seguinte, que se a gente multiplicar uma matriz diagonal aqui, vamos fazer a conta, né? A gente já fez essa conta, mas vamos repetir aqui. Matriz diagonal vezes uma matriz qualquer, nem precisa ser quadrado, no nosso caso é quadrado, né? Então olha só, a primeira linha aqui vezes a primeira coluna, vai sobrar só o D1 A1. A primeira linha vezes a segunda coluna, vai sobrar o D1 A12, tá? Então, quando a gente tem matriz diagonal, é só espalhar aqui. Bom, tem que fazer a conta, claro, mas a conta é equivalente a multiplicar o D1, o primeiro elemento aqui da diagonal D1 pela primeira linha, o segundo pela segunda linha e o terceiro pela terceira linha. Tá? E analogamente, quando esse cara aqui é a esquerda.
Então a gente já tinha visto que para multiplicar uma matriz à esquerda por uma matriz diagonal, a gente pode multiplicar as linhas de A pelas entradas da diagonal. E para multiplicar à direita, a gente pode multiplicar as colunas de A pelas entradas, respectivamente, né, pelas entradas na diagonal D. Tá? Então a gente tem que, quando a gente faz essa conta, então, né, né, como a gente já concluiu, né, por hipótese de A ser diagonalizável, que AP é igual a PD, então P vezes D, P, olha só, imagine que essa matriz aqui seja a matriz P e considere ela quadrada, né? Esse é o caso mais geral, mas só nos interessa quadrada. Então a matriz P vezes uma matriz diagonal é exatamente a entrada D1 aqui na primeira coluna, a entrada D2 na segunda coluna e a entrada D3 na terceira coluna. Tá? Se a gente repetir isso para essa propriedade, né? PD, o lado direito aqui, PD é exatamente então a coluna, né? São as colunas aqui P1, P2 até Pn, vezes os autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda n. Então, por essa propriedade, a gente mostra que a P1 é igual a lambda P1. Então, a gente mostra que os autovetores, né, nesse caso aqui, o autovetor P1, é associado ao valor lambda 1. Né? Como P é invertível, seus vetores colunas são linearmente independentes. Tá? E, portanto, não nulos. Então, assim, esses n vetores colunas são autovetores de A por causa dessas expressões. Tá? Então, a gente mostrou que A implica B. Ou seja, se A for diagonalizável, então A tem n autovetores linearmente independentes. Agora, né, suponha que A tenha n autovetores linearmente independentes, P1, P2, Pn, com autovalores associados lambda 1, lambda 2 e lambda n. Se a gente escrever, então, o P como uma matriz coluna, onde as colunas são P1, P2 e Pn, e se a gente denotar D, a matriz diagonal com entradas, né, lambda 1, lambda 2 até lambda n, então a P é igual a vezes essa matriz coluna, que é igual a P1, a P2 até a Pn. Né? Bom, como os lambdas são autovalores associados, então eu posso substituir aqui a P1 é igual a lambda 1 P1, a P2 é igual a lambda 2 P2 e assim por diante. E isso é exatamente a matriz PD. Tá? Então a gente provou que a P é igual a PD. Como os vetores colunas de P são linearmente independentes, então P é invertível, então a gente pode multiplicar essa expressão aqui, AP é igual a PD, a esquerda por P inversa. Então vai ficar P inversa AP é igual a diagonal. Tá? Ou seja, A é diagonalizável. Então olha só, isso nos traz um algoritmo que diz o seguinte: uma matriz quadrada de n linhas e n colunas com n autovetores é diagonalizável. Então esse é o método que a gente vai utilizar para diagonalizar uma matriz A. Primeiro, a gente pode encontrar n autovetores, né? No caso aqui, imagine sempre que seja 3 por 3. Então, matrizes 3 por 3, aqui a gente vai encontrar 3 autovetores, tá? Ou seja, encontra uma base para cada autoespaço, tá? Se o conjunto tiver menos que 3 vetores, então a matriz não é diagonalizável. Então, por exemplo, numa matriz 3 por 3, para que ela seja diagonalizável, a gente tem que encontrar 3 autovetores linearmente independentes. Então a gente forma uma matriz com esses autovetores nas colunas e a matriz P inversa AP vai ser diagonal com lambda 1, lambda 2 até lambda n, né, no nosso caso aqui lambda 3, correspondendo aos autovetores como entradas sucessivas, né, as entradas respectivas. Né? Aqui, pessoal, olha só, um exemplo que a gente já fez na aula passada. Encontra a matriz P que diagonaliza a matriz A. Então, a matriz A ela tem essas entradas 0, 0, menos 2, 1, 2, 1, 1, 0, 3. A gente viu que, na aula passada, que a equação característica de A é essa daqui. Lambda menos 1, lambda menos 2 quadrado é igual a 0. Então, autovalores, lambda é igual a 1, autovalor
lambda igual a 2. Associado ao lambda igual a 2, a gente achou esses autovetores P1 de entradas menos 1, 0, 1, P2 de entradas 0, 1, 0. E o lambda igual a 1, o P3 de entradas menos 2, 1 e 1. Tá? Ou seja, então a matriz P é a matriz onde aqui as colunas são os autovetores que a gente obteve. Tá? E se a gente fizer essa conta P inversa, né, a matriz inversa, calcula a matriz inversa, vai dar essa daqui. A matriz A é dada, a matriz P é essa daqui, de autovetores. Tá? Se a gente fizer essa conta, vai dar exatamente a matriz onde na diagonal existem os valores 2, 2 e o autovalor 1. Olha só uma observação aqui, pessoal. Poderia ser o 1 aqui na primeira entrada, o 2 aqui e o 2 na terceira entrada? Poderia. Se a gente reagrupasse, né? Então o ordenamento desses autovetores é muito importante. Então vamos voltar aqui. Olha só, associado ao autovalor lambda igual a 2 é o autovetor menos 1, 0, 1 e o autovetor 0, 1, 0. Então esses dois autovetores, se eu colocar eles na primeira ordem aqui na matriz, tá? Na primeira posição, então menos 1, 0, 1 e 0, 1, 0. Esses dois autovetores associados a lambda igual a 2, à esquerda, me garantem que o lambda igual a 2 vai aparecer aqui nas duas primeiras entradas. Tá? E o menos 2, 1, 1 é o autovetor associado ao autovalor 1 aqui. Tá bom? Então, de novo, né, como eu acabei de falar, se a gente inverte aqui, a gente coloca esse menos 2, 1, 1 aqui na segunda coluna e o 0, 1, 0 na terceira coluna, então, fazendo essa conta de novo, a gente obteria esse cara daqui, o 1 aqui no meio. Tá? Teorema. Se V1, V2 e VK forem autovetores da matriz A, associados a autovalores distintos, então V1, V2 até VK é um conjunto linearmente independente. O outro teorema que a gente vai demonstrar agora é o seguinte: se uma matriz A, n por n, tem n autovalores distintos, então é adiagonalizável. Tá? Então olha só, se V1, V2, Vn é um conjunto de autovetores associados a autovalores, lambda 1, lambda 2 até lambda n, então por este teorema daqui, né, esse conjunto é linearmente independente. Né? Só que a gente já viu, né, é o item B daquele primeiro teorema que a gente provou nesta aula, que vetores são linearmente independentes. Se existem n autovetores linearmente independentes associados a uma matriz n por n, então é adiagonalizável. Tá? Então a gente prova que se uma matriz n por n tem n autovalores distintos, então A é diagonalizável. Tá? Na aula passada, aqui uma ilustração bastante importante. Na aula passada a gente estudou os autovetores dessa matriz aqui, ó. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 4, menos 17, 8. Tá? Polinômio característico é o determinante de lambda i menos A. Né? Essa aqui a gente calculou a equação característica, que é lambda ao cubo, menos 8 lambda quadrado, mais 17 lambda menos 4. Tá? E a gente resolveu esta equação. Né? Então o chute inicial, né, se tiver soluções inteiras, vai ser divisor de menos 4. Então a gente testou essas raízes. O 4 dividiu esse polinômio, então essa divisão polinomial deu lambda menos 4. A gente pôde decompor, né, esse polinômio característico em lambda menos 4 e que multiplica o polinômio lambda quadrado menos 4 lambda mais 1. Tá? E as raízes são, né, se a gente resolver isso por Bhaskara, a gente chegou à conclusão que os autovalores são lambda igual a 4 e lambda igual a 2 mais raiz de 3, e a última raiz é 2 menos raiz de 3. Então, desse exemplo da aula passada, significa que A é diagonalizável e a matriz de autovetores nem precisa achar aqui, tá? Neste caso não precisa, mas nesse caso eu só estou querendo ilustrar para vocês que existe uma matriz, como tem 3
raízes aqui, 3 autovetores distintos, então sempre vão existir 3 autovetores distintos e, portanto, a matriz é diagonalizável com os autovalores na diagonal. Tá? Agora, olha só, matrizes triangulares são sempre diagonalizáveis, tá? Porque o polinômio característico, a gente viu aqui, que o polinômio característico vai ser exatamente o produto dos elementos da diagonal, tá? Do polinômio característico, da matriz aqui, A menos lambda I. Né? Então, para matrizes triangulares, nesse caso aqui, né? Então, quando uma matriz for triangular, ou seja, triangular superior, triangular inferior ou em particular diagonal, então sempre a matriz vai ser diagonalizável com os autovalores na diagonal. Então os autovalores aqui são lambda igual a menos 1, lambda igual a 3, lambda igual a 5 e lambda igual a menos 2. Tá? Bom, uma das aplicações de diagonalização é justamente o cálculo de potências de uma matriz. Né? Toda vez que a matriz for diagonalizável, é muito fácil, muito imediato, calcularmos potências dessa matriz. Tá? Olha só, então, matriz diagonalizável significa que P-1, AP, né? A matriz A é diagonalizável, significa que podemos encontrar uma matriz de autovetores, essa P, né, que a gente chama de P, tal que P inversa AP é exatamente a matriz de autovalores aqui, que é diagonal. Agora, olha só, elevando ao quadrado, tá, ambos os lados dessa equação ao quadrado, eu tenho como a equação, a igualdade, né, então eu tenho que P inversa AP ao quadrado, a matriz, essa matriz vezes ela mesma é exatamente a multiplicação dos elementos da diagonal por eles mesmos, respectivamente. Então vai dar lambda 1 quadrado, lambda 2 quadrado, até lambda n quadrado, que é exatamente a diagonal ao quadrado. Tá? Agora, esse cara ao quadrado, né, o lado esquerdo aqui, é inversa de P a P, inversa de P a P. Só que aqui P inversa, esse sanduíche aqui de dentro, né, o recheio do sanduíche, é identidade. Então vai ficar P inversa a quadrado P. Tá? Então é fácil manusear essas matrizes diagonais. Então a gente mostrou que inversa de P a quadrado P é diagonal. Se a gente fizer iterativamente esse processo k vezes, né, a gente pode provar aqui por indução finita que P inversa a K P é igual a diagonal. Tá? Ou seja, essa matriz AK, A elevado a K, né, ou seja, A vezes A vezes A vezes A, K vezes, é exatamente P matriz diagonal elevada a K vezes P inverso, ou seja, P é essa matriz diagonal, que é exatamente os autovalores na diagonal elevada a K vezes a P inversa. Tá? Então essa técnica pode ser utilizada para diversas aplicações. A gente pode achar base, né, autovetores e base dos autoespaços. Tá? Olha só, vamos começar a fazer essa conta. Matriz A, 0, 0, menos 2, 1, 2, 1, 1, 0 e 3. Essa matriz, pessoal, parem o vídeo e façam essa conta. Tá? Essa matriz, calcule aqui, determinante de lambda I menos A. Vai ser... vai dar... Quando calcula esse determinante, vai dar o polinômio característico lambda ao cubo, menos 5 lambda ao quadrado, mais 8 lambda menos 4 é igual a 0. Tá? Essa aqui é a equação característica. E a gente pode fatorar isso em lambda menos 1, lambda menos 2 quadrado, que é igual a 0. Ou seja, existem dois autovalores distintos, lambda é igual a 1 e lambda é igual a 2. Tá? Por definição, x é igual a x1, x2, x3 é autovetor de A associado a lambda, se somente se ele satisfaz, né, essa propriedade aqui. Então, lambda I menos A está aqui, essa matriz, aplicada em x é igual a 0.
Então a gente tem que substituir aqui lambda igual a 1, lambda igual a 2, né, para acharmos os autovetores. Então a primeira coisa, a gente tem essa equação. Vamos substituir lambda igual a 2, né, como primeiro autovalor aqui. Lambda igual a 2, aqui, olha só, nessa primeira entrada aqui vai ser 2, segunda entrada vai ser 0, terceira entrada vai ser menos 1. Que é exatamente o que está escrito aqui. Só que olhem só, a primeira linha aqui, pessoal, dessa matriz, né, é menos duas vezes a segunda linha, e a segunda linha é igual à terceira linha. Então, por eliminação gaussiana, a gente só tem se a gente fizer o escalonamento dessa matriz, vai ser a primeira linha 2, 0, 2, e aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, vai ser, a única equação vai ser 2x1 mais 2x3 é igual a 0. Então, o x2 é parâmetro livre, tá? x1 é igual a menos x3. Então, se a gente chamar o x3 de s, o x1 é igual a menos s. Então, o vetor x aqui é igual a menos st e s, que é igual a menos s0s mais 0t0, tá? Que é igual a s. Se a gente colocar em evidência o s, vai ser menos 1, 0, 1 mais t, 0, 1, 0. Então a gente encontrou dois autovetores linearmente independentes que formam uma base do espaço lambda igual a 2. Só um minutinho aqui, só uma curiosidade. Aula 22, que foi a aula passada, né? Só que uma curiosidade. Enfim, a gente já tinha argumentado esse problema, né? Na aula passada. E agora a gente volta na matriz original e substitui aqui lambda igual a 1, tá? Isso daqui é lambda i menos a aplicado no autovetor é igual a 0. Então, lambda igual a 1, para lambda igual a 1 aqui, né, a gente obtém esse sistema e a gente resolver esse sistema homogêneo. Né? Então, o que a gente fez? A gente tinha a matriz aumentada, a nova linha. A gente já fez isso na aula passada, pessoal, revisem ela. Né? A gente encontrou que solução do sistema, a gente chegou a essa matriz aqui, né? Então o x3, como ela tem dois pivôs, o x1 e o x2 são variáveis líderes e o x3 é variável livre. Né? Então a gente mostrou que a solução é essa daqui, x1 é igual a menos 2s, x2 é igual a s, x3 é igual a s. E, então a gente pode colocar o s, o autovetor vai ter componentes menos 2s e ss, e colocamos o s em evidência, vai ser menos 2, 1, 1. De maneira que esse autovetor menos 2, 1, 1 é o autovetor associado a lambda igual a 1. Tá? Então, nesse caso, use, né, um exemplo aqui, use que a elevado a k, a matriz A elevado a k é igual a P vezes a diagonal elevado a k, P menos 1 à direita, tá? Para calcular A elevado a 13, onde A é exatamente a matriz que a gente acabou de ver. Tá? Então, olha só, a gente mostrou já que a solução da matriz, que a matriz A é diagonalizada por essa matriz. Por quê? Essa matriz P, porque os autovetores que a gente obteve, que é menos 1, 0, 1, 0, 1, 0, né, associados ao autovalor 2, e menos 2, 1, 1 associado ao autovalor 1. Tá? Então, olha só, qual que é a regra? A elevado a 13 é igual a P à esquerda